Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nos acompanham aqui na Escola Bíblica da Igreja Memorial Batista, em Brasília, pelo canal do YouTube. Nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse dia, nesse domingo, segundo domingo do mês de agosto, dia 10 de agosto, em que se comemora o Dia dos Pais. E antes mesmo de nós lermos o texto, eu gostaria de aqui de fazer a menção de homenagem aos pais. Não só uma homenagem, mas uma menção de gratidão, né? Eu tenho uma dupla gratidão com relação a essa data. Uma é que o Senhor me deu o presente, o privilégio de ser pai. Sou pai de duas crianças, dois adolescentes já, né? Elisa, de 16 anos, e o Danilo, com 12 anos. E outra também, o presente que o Senhor me deu através da vida do meu pai, né? Natanael Menezes Cruz, o pastor Natanael, que é o meu pai, que ele não só me ensinou os valores da vida através do seu exemplo, me ensinou a ser um homem honrado, honesto, justo, mas também me educou nos caminhos do Senhor. Por causa disso, eu pude conhecer Jesus Cristo como meu Redentor, como meu Salvador. Pude me compreender como pecador diante de Deus e aceitar a Cristo, a salvação que veio de Cristo Jesus, e viver uma vida digna diante de Deus e dos homens, uma vida firme, uma vida com segurança, porque tenho no coração a segurança que vem de Deus. E eu não poderia deixar de agradecer a educação cristã, bíblica, que meu pai me deu. Com certeza, a maior herança que ele poderia deixar para mim e para os meus irmãos, e é a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos. É a fé em Cristo Jesus, o ensinamento da palavra de Deus. Nós sabemos que a salvação é individual, cada um tem a sua salvação, mas sabemos que sim, uma educação cristã nos conduz para o melhor caminho, nos guia para a melhor escolha, ou melhores escolhas na vida. E foi isso que meu pai fez comigo, com meus irmãos, e eu sei que vários pais que aqui estão ouvindo essa palavra também assim procedem. Nós devemos ter gratidão a Deus por isso. E se porventura você teve na sua vida, ou não teve na sua vida, um pai presente, ou porque ele se ausentou por vontade própria, ou se não por uma desventura da vida, não esteve com você, a minha oração é que o Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, supra todas as suas necessidades e carências, porque Ele, que é um Pai bondoso e amoroso, supre tudo aquilo que nós necessitamos. Então aqui está a palavra de gratidão, que Deus abençoe a todos os pais nesse domingo de Dia dos Pais. Mas agora vamos voltar para a nossa lição, para o nosso estudo. Nós estamos nesse período estudando sobre a vida dos profetas, especificamente os profetas menores. Utilizamos como referência a revista da editora cristã evangélica, que tem como título Profetas Menores, Profetas de Ontem que Falam Hoje. Estamos usando a sequência dessa revista, embora o esboço das aulas, que está anexo na descrição desse vídeo, de todos os vídeos que são aqui postados, e são gravados ou por mim, ou pelo professor Herbert, ou pelo professor Dermeval, eles não necessariamente seguem o que a revista traz. Mas a revista é um guia, porém o livro-texto de qualquer escola bíblica é a própria Bíblia, a palavra de Deus. E nós temos uma novidade para o dia de hoje, né? Hoje nós já estamos no quinto estudo dessa sequência, e já passamos, aqui já fizemos uma visão geral, um panorama geral dos profetas menores, uma contextualização histórica geral, e passamos a estudar livro por livro. Então já foram estudados aqui os livros de Oséias e o livro de Joel. E hoje nós vamos começar a estudar o livro de Amós, o profeta Amós. A novidade que nós temos é que para esse livro foram separados dois estudos, né? Esse estudo vai ser feito em duas partes. Primeira parte hoje, na próxima semana, a segunda parte. Nessa primeira parte nós vamos estudar, nós vamos dar ênfase sobre quem era o profeta. Quem é o profeta Amós? Em que contexto ele viveu? Contexto histórico, né? Contexto também podemos dizer geográfico,
político ele viveu naquela época. Vamos fazer um resumo geral do livro de Amós e saber quem é esse profeta. As visões de Amós e a mensagem de Amós, né, a sua profecia, nós vamos estudar de forma mais detalhada no próximo domingo, ou no próximo estudo. Se você não acompanha no domingo, acompanhe em qualquer outro horário através da gravação que fica disponível no canal do YouTube. Mas nós vamos começar hoje o livro de Amós, e essa lição de hoje que tem como título Amós, o vaqueiro profeta, esse é o título. Nós escolhemos aqui dois textos, né, que estão bem próximos um do outro, para ser texto áureo, né, desse estudo de hoje. Ambos estão no capítulo 3 do livro de Amós. O livro de Amós tem 9 capítulos. No capítulo 3, nós vamos ler agora os versículos 3 e também o versículo 7. Esses dois versículos teremos como versículos-chave para o estudo de hoje. Amós 3,3 diz assim: Por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? E o 7 diz assim: Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Lida a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos conduza nesse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, diante da Tua palavra nós estamos e diante aqui do livro de Amós, da vida desse Teu servo que na antiguidade profetizou e pregou para Israel, também para Judá. Que esses ensinamentos que foram colocados naquela época e que falam até hoje, possam falar aos nossos corações a partir do estudo de hoje e do próximo estudo também. Nos conduz pelo Teu Santo Espírito no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos estudar agora o livro de Amós, como já falei. Amós é um livro que tem 9 capítulos, né? Dos profetas menores. É um dos maiores livros que tem. Talvez por isso nós aqui foi reservado 2 partes, né? Vamos dizer assim, 2 semanas para fazer o estudo do livro de Amós. Mas, como falei no início, a nossa ideia aqui desse primeiro estudo é falar sobre a vida do próprio profeta. Quem era esse profeta, o profeta Amós? De forma geral, nós podemos dizer que o livro de Amós, ele traz uma mensagem que destaca a deterioração moral ou da moralidade do povo de Israel. Essa mensagem é uma mensagem muito comum entre os profetas e também não foi diferente assim com Amós. Só que Amós tem algumas características específicas, como cada um dos profetas, e que vale a pena a gente aqui destacar. Amós, ele era um vaqueiro, por isso que aqui o texto da lição, o título da lição é Amós, o vaqueiro profeta, né? Ele, por ser vaqueiro, e ele morava, não só era vaqueiro, e o texto bíblico nos diz onde ele morava, qual era a sua origem. Isso está logo no primeiro versículo do livro de Amós. Diz assim: Palavras de Amós, que estava entre os pastores, em algumas versões fala vaqueiros, de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel 2 anos antes, e aí vem o contexto temporal, né, histórico dele, antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, o primeiro versículo do livro já traz um panorama assim, geral de quem era Amós e de que época ele viveu. É importante aqui nós termos observarmos que Amós ele vivia numa cidade chamada Tecoa, que aqui é mencionada, uma cidade que fica em Judá. Na realidade, é uma cidade que fica mais ao sul, inclusive, de Jerusalém. De 15 a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, de 10 quilômetros ao sul de Belém, que foi a terra onde Jesus nasceu, né? Mais à frente, anos depois, cerca de 800 anos depois, o profeta Jesus Cristo nasceu. Então, Amós viveu nesse período e viveu nessa terra. Embora ele seja alguém de origem do reino de Judá, ou seja, o reino do sul, lembrando sempre que o contexto dos profetas menores que nós estamos estudando é um contexto dessa separação, reino do norte e reino do sul, a partir dos primeiros profetas. Amós é um dos primeiros profetas, é um dos livros mais antigos dos profetas menores, até mais à frente, quando tem o exílio, né? Quando o reino de Judá, o reino de Israel cai,
depois, posteriormente, anos depois, o reino de Judá cai, ao exílio na Babilônia, e depois os homens de Judá voltam, né? E também nós temos alguns profetas menores que profetizaram pós-exílio. Mas aqui, pela descrição muito clara do versículo 1, nós sabemos que Amós viveu no período pré-exílico. Não somente pré-exílico com relação ao reino do sul, mas também com relação ao reino do norte, que ainda não havia caído aqui pelos assírios. Ele é antes da queda do reino do norte, porque ele viveu na época do rei Uzias, rei de Judá, onde ele era a origem da terra dele, Tecoa era em Judá, e o texto também diz que era no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Lembrando que esse Jeroboão aqui é o Jeroboão II, não é o Jeroboão lá da divisão, da diáspora, né, da segregação entre Roboão e Jeroboão, logo quando o reino se dividiu. Esse aqui é um outro Jeroboão, filho de Joás, que também tinha sido rei de Israel. Então, a faixa de temporal em que viveu Amós é ali na faixa entre 800 e 700 antes de Cristo. A sua profecia está ali em torno de 750 antes de Cristo. E pega também a fase do rei Uzias e do rei Jeroboão, Jeroboão II. Essa é a fase da profecia de Amós. O nome Amós é importante, a gente sempre dá ênfase aos nomes dos profetas, que nós sabemos que os nomes no texto bíblico, os nomes pessoais, os nomes próprios, muitas vezes têm significados muito importantes, inclusive para entendermos a obra e o ministério de cada um dos personagens. O nome Amós, né, significa aquele que leva o fardo, né? Ele é uma derivação de Amosiá, que seria Deus leva o nosso fardo. Então, Amós significa aquele que carrega o nosso fardo, ou que leva o nosso fardo, que leva a nossa carga. Então, esse é o termo Amós. É bom que se diga que existem outros personagens com o mesmo nome, né? Outro personagem com o mesmo nome na Bíblia, ou parecido, que pode se trazer uma confusão, né? Amós aqui é com S no final, né? E foram traduzidos para o português com S no final e acento no O, mas existe o Amós com Z no final, que é o pai de Isaías, que é mencionado no livro de Isaías, né? Até na grafia, né, aqui do ponto de vista do alfabeto hebraico, há uma diferença significativa, mas para nós, quando foi traduzido, é muito parecido o nome de um nome para com o outro, né? No Amós profeta, né? O nome Amós ele começa com um Ain, né? A letra hebraica, né? Ain, e termina com Shamed. Já o Amós, pai de Isaías, né? Ele começa com Aleph e termina com Tsadê, assim como podemos ver. Então são nomes de origem até bastante diferentes, mas quando foi traduzido ficou muito parecido. Mas é importante nós entendermos que são personagens diferentes. Por que é importante a gente entender isso? Porque pode trazer confusão, uma vez que Amós e Isaías são quase que contemporâneos, embora que não contemporâneos de fato, mas quase que contemporâneos, né? A mensagem de Amós é uma mensagem um pouco anterior, né, à mensagem de Isaías. Amós é quase que é um contemporâneo um pouco mais antigo que Oséias, nós já estudamos aqui a vida, o livro de Oséias, e que também de Isaías, né? Isaías, que o seu ministério percorreu vários reis de Judá, inclusive Uzias, que é esse rei que é mencionado aqui no livro de Amós, como a época, o período da profecia de Amós. Só que Amós é um pouco anterior a Isaías. Então não devemos confundir Amós, o profeta, que era vaqueiro em Tecoa, com Amós, pai de Isaías, que é mencionado também no texto bíblico. São personagens diferentes. Outra coisa interessante para nós entendermos sobre Amós, e agora sobre o ministério dele, um contexto geográfico do ministério de Amós, é que, embora ele fosse de Tecoa, um lugar mais ao sul ainda do que Jerusalém, ele saiu de Jerusalém, ou daquela região de Judá, e foi a Samaria para proferir a sua mensagem. A sua mensagem, as profecias de Amós, foram feitas, a maioria delas, em Samaria, ou seja, no Reino do Norte, em Israel. E nós vamos ver no texto bíblico, principalmente no estudo que faremos no próximo domingo, que a profecia de Amós ela não só abrange Israel,
ou Judá, abrange os dois também, mas também os povos ao redor, né, do povo de Deus, tanto do reino do norte como do reino do sul. Nós consideramos assim. Vamos observar, segundo o próprio texto de Amós. Então Amós ele sai de Tecoa, vai até Samaria, ou seja, sai do reino do sul, de Judá, vai ao reino do norte e lá ele faz a sua profecia. E nós podemos ter certeza dessa questão geográfica, do ponto de vista geográfico e da atuação de Amós, tanto porque o texto bíblico lá em Amós 7 fala que ele estava profetizando para o rei Jeroboão. E quando houve uma intervenção, e nós vamos ver isso com mais cautela mais à frente e mais também no próximo estudo, quando houve uma intervenção de Amazias, que era sacerdote em Betel, né? E ele era um homem do reino do norte. E ele servia, ou estava servindo ali na região do reinado do rei Jeroboão II. Segundo nós vamos ver aqui em Amós 7, versículo 11. Nós podemos ver. Então Amós ele sai da sua terra, né, de Judá, e vai para outra terra, vai para o Reino do Norte, para proferir as suas profecias. Então esse era o contexto, digamos assim, geográfico de Amós. Como já falei anteriormente, nós vamos observar a partir do capítulo 2 de Amós, que Amós passa, perdão, a partir do próprio capítulo 1, que Amós ele traz profecias de castigo, vamos dizer assim, da mão de Deus pesando sobre vários reinos, ou vários povos ao redor do reino de Judá, do reino de Israel. Povos bastante conhecidos pela história. Tiveram muitas histórias de embates com esses povos, com o povo de Deus, principalmente quando da chegada da peregrinação do deserto, chegando na terra prometida. Então, você vai ver no capítulo 1 que há profecia contra Moabe, há profecia contra Edom, então, há profecia contra Tiro. Então, há profecias para vários povos que estavam ali ao redor. Só que essa profecia de Amós, ela não é só em relação a esses povos. A partir do capítulo 2, agora sim, ele também fala ele faz a sua profecia sobre o juízo sobre Judá e também sobre Israel. Então, naquele período, a profecia de Amós, ele atingia não só os povos ao redor, mas também Judá e Israel. Então, veja que a profecia de Amós é uma profecia muito ampla. Ele é um profeta que tem uma visão muito ampla da vontade de Deus, da atuação de Deus para aquele tempo. Foi um homem utilizado por Deus para alertar os povos sobre a vontade de Deus e o juízo do Senhor, em vários contextos. Então, essa é a profecia de Amós, do ponto de vista geográfico. Mas, do ponto de vista histórico, é muito interessante a gente observar essa questão dos reis que viveram ali no mesmo tempo de Amós e o que é que estava acontecendo ali. Então, irmãos, eu aqui já falei que Amós ele precede a queda do Reino do Norte, né, pelos assírios, mas é bom que se diga que por volta de 800 a 850 a.C., a Síria, não é assírios, mas sim Síria, começando com a letra S mesmo, né, que ficava ali ao norte do Reino do Norte. A Síria oprimia bastante Israel e vivia em guerra e em opressão com Israel. No entanto, chegou nesse período entre 800 e 850, principalmente a partir de 800 até 806, que a Assíria, agora sim a Assíria, começando com a letra A, guerreava com a Síria e eles conquistaram a Síria. Ao conquistarem a Síria, houve, digamos assim, um conforto para Israel, de forma que o povo de Israel, do Reino do Norte, puderam recuperar algumas cidades que haviam perdido para Síria. Tá? Aqui, como os nomes são muito parecidos, eu aqui estou dando ênfase para que nós possamos entender. Síria, que era também conhecida como Arã, né? Em algumas versões bíblicas você vai ver o texto Arã, que é a Síria, vinha oprimindo Israel, mas a partir ali de 806, a Assíria conquista a Síria e traz assim uma folga, né, para Israel. Opa, aquele grande inimigo que eu tinha, que era a Síria, agora ele foi derrotado, foi conquistado, e houve ali um momento que a gente pode dizer assim de paz. Isso é relatado no livro de 2 Reis.
Nós vamos ler aqui 2 Reis no capítulos 13 e capítulos 14. Voltando aqui para o texto de 2 Reis, no capítulo 13, nós vamos ver no versículo 25, que na época do rei Jeoás, quem era Jeoás? Pai de Jeroboão II, né? Israel conseguiu retomar algumas cidades justamente por essa condição. O grande inimigo de Israel anterior à Síria, que era a Síria, Arã, havia sido derrotado e conquistado. Isso trouxe uma certa folga para Israel. Em 2 Reis 3, no versículo 25, nós podemos ler: Jeoás, filho de Jeocás, recuperou Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que este havia conquistado de seu pai Jeoacás na guerra. Jeoás o atacou 3 vezes, recuperando assim as cidades de Israel. Então foi um tempo de Jeoás, ou seja, o rei que vinha antes de Jeroboão II, que foi o rei contemporâneo de Amós e da profecia de Amós. Na época de Jeoás, houve essa recuperação de algumas cidades de Israel. Então, algumas cidades de Israel foram retomadas para Israel. E não só isso, houve um período de certa paz, em que não houve grandes guerras ou grande preocupação com guerras. Por isso, o reinado de Jeroboão II foi um reinado de prosperidade. A mesma coisa pode acontecer, talvez em proporção diferente, nós podemos observar no reinado de Uzias, lá no Reino do Sul. Mas aqui, dando ênfase ao reinado de Jeroboão II, nós podemos nos assegurar dessa informação através do capítulo 14 de 2 Reis. Lá nos últimos versículos, quando está falando sobre o reinado de Jeroboão, rei de Israel, nós vamos ver que, embora ele tenha sido um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ainda assim, na sua época, foi um período de prosperidade. O Senhor poupou o povo, teve misericórdia do povo, assim vamos ver no texto. Vamos ler lá. Diz assim, segundo os Reis 14, a partir do 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, veja que a referência aqui é para o reino do sul, reino de Judá, mas aí o texto bíblico gosta muito de fazer isso, principalmente no livro de Reis, no livro de Crônicas. Correlaciona quem estava reinando naquele período no Reino do Sul para poder anunciar quem era o Reino do Norte, quem era o rei do Norte, ou vice-versa. Nós vamos ver isso várias vezes no texto bíblico. E aqui ele fala, dá a referência do Reino do Sul, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Aí vem Jeroboão, que é o Jeroboão II, filho de Jeoás, que não é Joás, é Jeoás, rei de Israel, começou a reinar. Jeoás é justamente o rei que nós acabamos de ler no capítulo 13, que reconquistou as cidades devido àquela condição de conforto, porque a Assíria havia conquistado a Síria. Ele fez o que era mal diante do Senhor, versículo 24 de 2 Reis 14. Não deixou nenhum dos seus pecados, nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fizera Israel cometer. Foi ele quem restabeleceu o território de Israel, desde Lebo, Amate, até o mar de Arabá, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Efer. Aí agora vamos ver a misericórdia do Senhor, apesar de haver um rei que fazia mal, aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porque o Senhor viu como o sofrimento de Israel era severo, tanto para o escravo quanto para o livre, não havia ninguém que o socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Por que o texto traz isso? Que justamente a profecia de Amós, que nós vamos estudar com mais profundidade no próximo estudo, fala sobre isso. Mas o Senhor, neste momento aqui, na transição ali de Jeoás para Jeroboão, ainda não tinha feito isso. E no reinado de Jeroboão era um reinado de prosperidade, de certa calmaria. Por isso os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. E aí, os versículos 28 e 29 vai falar que os demais atos de Jeroboão, tudo que realizou, e o seu poder, como lutou, como reconquistou Israel, Damasco e Amate, que haviam sido de Judá, estão escritos no livro das Crônicas de Israel. Então tem referência também no livro das Crônicas de Israel com relação ao reinado de Jeroboão. Mas o que é que importa aqui para entendermos o que nos interessa para esse momento, para o livro de Amós? É que essa profecia de Amós, embora dura, e nós vamos ver que ela é bastante dura,
Ela é uma profecia que ela é trazida em um momento de certa prosperidade, paz e calmaria do povo de Israel, ou do reino de Israel. Nós vamos ver que esse tipo de situação não é só um privilégio de Amós, do período de Amós. Quando formos estudar um dos últimos profetas menores, né, lá Malaquias, Ageu, lá os profetas pós-exílicos, nós vamos ver também que havia ali uma certa condição de calmaria em algumas situações. Mas ainda assim, a profecia do Senhor, a palavra do Senhor, a pregação, a palavra do Senhor era forte diante do povo. E isso nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Muitas vezes, justamente por estarmos em um momento de prosperidade, de calmaria, nós nos esquecemos da vontade de Deus e nos afastamos daquilo que Deus quer para nós. Essa foi uma realidade recorrente na vida do povo de Israel no passado. É um erro que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu lá no passado, cometeu por várias vezes e que nós devemos estar atentos para não cometermos também. Apesar desse momento de calmaria, nós vamos observar a partir de agora uma série de acontecimentos que estavam vigorando naquele momento, que fez com que o Senhor levantasse esse homem, Amós, para trazer a mensagem para o povo de Israel naquele momento. Então vamos ver agora aqui, fazendo um resumo do livro de Israel, ou do livro de Amós, quais eram as profecias de Israel e qual era esse contexto para que se levasse àquelas profecias. Vamos começar aqui pelo primeiro, dentro desse panorama, né? As características que haviam ali naquela época de Amós, para podermos entender qual era a profecia de Amós, que vamos estudar mais a fundo à frente. A primeira característica que eu listei, numa ordem diferente da ordem que está descrita no livro de Amós, mas uma ordem para a gente poder entender, poder, vamos dizer assim, separar, ranquear cada característica. A primeira característica aqui que eu chamo a atenção é aquela que nós temos em Amós 7, 10 e 13. Eu já mencionei aqui Amazias, que era o profeta, era o sacerdote em Israel, naquela época. E ali você vai ver que a preocupação desse sacerdote não era uma preocupação sobre a palavra de Deus, mas sim ele estava mais preocupado sobre questões ritualísticas. Ele não queria profanar o templo ou a casa do Senhor. A preocupação de Amazias não era a preocupação de receber a palavra que o Senhor queria trazer através do seu profeta. Em Amós 7, a partir do versículo 10, nós lemos: Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, isso depois de ouvir toda a profecia de Amós: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Veja, Amós não era visto por Amazias como um profeta de Deus, mas como um perturbador. O que é que esse camarada, esse vaqueiro, esse boiadeiro, né, que veio de lá, do sul, do Reino do Sul, veio para cá para ficar trazendo palavras de conspiração contra o rei Jeroboão? Nós estamos num período de paz, está tudo tão bem, só que Jeroboão não fazia aquilo que era reto diante de Deus, como nós já lemos lá em 2 Reis. E Amós, como profeta do Senhor, tinha que denunciar esses erros. Amazias começou a se preocupar, e você vê que a preocupação de Amazias não era a correção daquilo que estava errado, mas sim de manter as aparências, de manter o ritual que já existia. E ele diz assim: ó, esse Amós tem conspirado contra ti. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. E de fato foi anos depois. Mas ele aqui não queria acreditar. Depois Amazias disse a Amós, ele não só queria não acreditar na profecia de Amós, como expulsou o profeta, disse: vai embora, vidente, chamou Amós de vidente, retira-te para a terra de Judá, e ali vai e ganha vida, e lá profetiza. Volta para a tua terra, vai profetizar lá, deixa a gente aqui em paz. A gente não precisa dessa tua profecia. Essa era a palavra de Amazias. Por quê? Porque ele estava mais preocupado em manter o ritual do templo, o ritual do rei, as conveniências que o rei tinha daquela época, estava tudo acontecendo bem, período de prosperidade, de calmaria. Por que que esse camarada vai vir? Vem de longe, vem lá do sul, para vir aqui profetizar contra o rei e contra Israel.
né? E aqui é muito interessante, como nós hoje estamos estudando quem era Amós, para próximo domingo, ou na próxima semana, estudar a sua profecia. É interessante que na sequência desse texto, quando Amazias tenta expulsar, né, Amós, que ele considerou como um vidente, ele diz assim: de agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Veja a resposta de Amós. Amós respondeu a Amazias. E você vê que a humildade de Amós, eu quero destacar aqui esses duas características, já que estamos estudando quem era Amós. Você vê a humildade de Amós ao dizer assim, versículo 14 do capítulo 7. Eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, em algumas versões, nem descendente, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Ou seja, Amós sabia que ele não vinha de uma linhagem de profetas. E aqui é importante a gente entender que no povo de Deus, no povo de Israel, havia essa questão da linhagem, da descendência, tanto para sacerdotes, levitas, etc. e tal. Isso acontecia também em alguns casos para os profetas. Nós temos exemplos, inclusive, de profetas que eram descendentes de reis, né? Sofonias faz essa referência quando começa o seu livro, o livro de Sofonias, que ele era descendente, ele era de uma linhagem, digamos, nobre, né? Ele era descendente de reis. Já Amós não. Ele era um homem vaqueiro de uma cidade pequena, lá mais ao sul ainda do que de Jerusalém. Jerusalém já ficava ao sul do Reino do Norte, mais ao sul ainda, a cidade mais distante, uma cidade pequena. E ele tinha um ofício totalmente diferente, apartado daquele que era o ofício do sacerdócio ou o ofício de ser profeta. Ofício. Eu não sou, né, segundo alguns teólogos, né, o comentário, por exemplo, do Champlin diz que Amós ele não era um teólogo estudado ou experimentado. Ele era simplesmente um vaqueiro que foi escolhido por Deus. Então, ele tinha a humildade de reconhecer que ele não era profeta, nem descendente de profeta, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas, ao mesmo tempo, veja o equilíbrio, que ele tinha essa humildade de se reconhecer, não como alguém que vem de uma linhagem de profetas, né? Ou como alguém que poderia bater no peito e se orgulhar daquilo que era, eventualmente por sua descendência, ou por sua origem, mas ele também tinha certeza do ministério que ele tinha de Deus. E olha o que diz o 15. Mas o Senhor, então, Amós 7, versículo 15, logo na sequência. Mas o Senhor me tirou da criação de gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fale contra a casa de Israel. Portanto, assim diz o Senhor. Olha a profecia. Tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada, e a tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra pagã. Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Era a profecia que Amós estava profetizando aqui, ali entre 800 e 750 antes de Cristo, e mais à frente, 720 antes de Cristo, de fato Israel cai, o reino do norte cai, agora para os assírios, né? E ali Amazias não queria ouvir aquela mensagem, estava expulsando aquele homem, mas Amós, esse boiadeiro, esse vaqueiro de Tecoa, reconhecia a sua finitude, reconhecia a sua simplicidade, mas também se reconhecia e tinha certeza do ministério que Deus tinha dado a ele para cumprir, profetizando contra Israel. Ao ler esse texto, ao ver essa atitude de Amós, que ao tempo em que reconhece de forma humilde quem ele era, também sabe da missão que ele tem e não deixa de cumprir a sua missão. Tanto é que ele é quem diz, que foi o texto áureo que nós lemos aqui, que o Senhor certamente não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas, e ele se reconhecendo, embora sendo um boiadeiro, um vaqueiro de ofício, mas ele também se reconhecendo como profeta, porque havia ouvido o chamado do Senhor. Essa história de Amós, ela me lembra, não tenho como não lembrar ou mencionar, o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, nos últimos versículos de 1 Coríntios, quando ele fala sobre a questão da autoridade de trazer a vontade de Deus para o seu povo. Antes de ler o texto, eu posso aqui lembrar de vários exemplos na palavra de Deus. O próprio Moisés, que é considerado pelos judeus o maior profeta da história, né?
É um homem que ele não se achou capaz para fazer a obra do Senhor. Ele tentou se esconder, inclusive, isso é uma história bastante interessante, né? Atrás da sua dificuldade com a fala, mas Deus escolheu ele e ele teve que ir lá fazer. Davi, dos filhos de Jessé, era o menor, o mais jovem, pastorzinho de ovelhas, mas foi ele que foi escolhido, homem segundo o coração de Deus, para ser rei em Israel. Nós podemos ver também a vida de Gideão, no livro de Juízes, e tantos outros exemplos que nós temos de pessoas que aparentemente de início nada tinham para dar, ou aparentemente não eram as pessoas adequadas para trazer a mensagem, a palavra do Senhor para o seu povo, a palavra de vitória, de restauração, mas foram escolhidos por Deus. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós podemos ver a partir do versículo 21, vou ler aqui, visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Aquilo que o mundo olha, enxerga por sua sabedoria, é diferente da sabedoria de Deus. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdos para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Foi o que Amós fez, observou o chamado que ele tinha. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que não são ou que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Deus faz como Ele quer. Naquele período de Amós, Deus escolheu um vaqueiro para sair de uma cidadezinha pequena, para pregar sobre o grande reino de Israel, que naquele momento vivia em prosperidade. Deus assim fez. E apesar da prosperidade, nós temos esses erros. Então nós teremos aqui essa lição, né, da vida de Amós, que se reconhece profeta apesar da sua simplicidade, e ele vê tudo que estava errado em Israel, apesar da prosperidade que se vivia naquela época. O primeiro erro é um líder religioso com preocupações desvirtuadas, que é o caso de Amazias. O segundo erro que nós aqui podemos mencionar é que os pobres, naquela época, naquele período, eram vítimas de injustiça. Isso está relatado nos capítulos 2, versículo 6 de Amós, bem como no capítulo 5, versículo 11 e 12 de Amós. Voltando aqui para Amós, no 2,6 diz assim: Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Israel, aí a profecia contra Israel, sim, pela quarta, não retirei o castigo. Não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Lá no 5, versículo 11 e 12, diz assim: Portanto, já que esmagais o pobre e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, ou seja, os homens. Então, a pregação de Amós é uma pregação contra as elites daquela época. Não habitareis nelas, embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho. Então, era um período em que os pobres eram oprimidos, os pobres eram vítimas de injustiça. Havia imoralidade. Nós podemos ver isso no 2, versículos 7 e 8. Veja o que é que diz: Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e o seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas junto a qualquer altar e bebem o vinho exigido como multa no templo do seu Deus. Era um período de imoralidade, ou seja, prosperidade e paz, mas opressão de pobres e imoralidade. Havia ricos que esbanjavam a sua riqueza, enquanto outros pobres eram oprimidos. Vamos ver lá no versículo 15 do capítulo 3, que diz assim, 3,15: Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. A casa de marfim se desfarão e as nações serão destruídas, diz o Senhor. Os homens ricos tinham várias casas, casa de inverno, casa de verão, casa de marfim. Não é isso?
No capítulo 6, no versículos de 1 a 7, também fala: ai dos que vivem sossegados em Sião, estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis, né? E aí mais à frente diz assim: ai dos que dormem em camas de marfins, 6:4, e se estendem sobre os seus leitos, que comem cordeiros tirados do rebanho e os bezerros no meio do curral, que, à semelhança de Davi, improvisam cânticos e som da lira e inventam instrumentos musicais para si mesmos, que bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José, ou com a ruína de Israel, né? Portanto, agora serão os primeiros a serem levados para o cativeiro e os banquetes dos preguiçosos cessarão. Então a mensagem de Amós era contra tudo isso. Aquele momento de prosperidade gerou homens ricos, uma certa elite que esbanjava, que tinha muita coisa, várias casas, tomavam vinhos em taças bonitas, se ungiam com os melhores óleos, né? Mas não estavam se incomodando com a ruína de Israel. E nesse mesmo período havia opressão de pobres. Havia também desonestidade, a desonestidade imperava naquele período, está no 8, capítulo 8, versículo 5. Quanto passará a luva nova para vendermos o cereal, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito de balanças adúlteras ou balanças enganosas. Os homens no comércio usavam balanças enganosas ali, e oprimiam mais ainda aqueles que pouco tinham. É uma realidade que não é tão distante da nossa. Hoje em dia, no mundo, nós temos muito isso. No nosso país, nós podemos observar isso também. Pessoas ricas oprimindo pessoas pobres. Essa não deve ser a posição de um crente. Essa não deve ser a posição de um cristão. A mensagem de Amós é contra isso. Aqui nós já falamos, e é certo, a palavra de Deus nos fala que ter riqueza não é pecado. O problema não é ter a riqueza. É quando você usa da riqueza para dar ocasião a atos pecaminosos. É quando você usa da riqueza para oprimir a outros e não para abençoar a outros. E isso aqueles homens daquela época estavam fazendo. Então, vamos aqui fechar a lição, entendendo que o contexto histórico de Amós era esse. Por uma circunstância da história, Arã, a Síria, havia conquistado a Assíria, a Assíria havia conquistado Arã, a Síria, e por isso o povo de Israel estava com uma certa folga, conseguiu reconquistar algumas cidades, conseguiam ter um momento, um período de paz. Apesar de tudo isso, havia pecado, havia imoralidade, havia opressão de pobres, haviam ricos esbanjando desnecessariamente. Havia preocupação desvirtuada, principalmente até dos seus líderes religiosos, como era o caso de Amazias. E aí foi necessário o Senhor levantar um simples vaqueiro de Tecoa, ao sul de Jerusalém, para subir a Samaria, para trazer essa profecia contra tudo isso que estava acontecendo naquele período. Pois bem, irmãos, aqui nós vamos encerrar o estudo de hoje. Por quê? Porque no próximo estudo nós vamos continuar estudando Amós. E agora, dessa feita, nós vamos estudar a profecia em si de Amós. As visões que Amós teve, né? Vamos ver aqui a divisão, podemos fazer uma divisão do livro de Amós em 3 partes, muito bem divididinha, para entendermos como atuou ali a profecia de Amós. Aqui eu já posso adiantar essa divisão que nós vamos estudar na semana que vem. Vamos ver a profecia ou o oráculo contra as nações, que aqui já comentei um pouco nos capítulos 1 e 2. Dos capítulos 3 a 6 é o oráculo, a profecia contra Israel, o próprio povo de Israel e também Judá afetado aí por essa profecia. E os últimos capítulos de 7, 8 e 9, nós temos visões de julgamento, né, que são trazidas, as visões que Amós teve, que são trazidas aí dos capítulos 7 a 9, nós vamos discernir sobre essas visões, né? Amós é um profeta que também fala sobre o dia do Senhor e adverte o povo que não necessariamente esse dia do Senhor vai ser um dia de grande conquista, de vitória. Sim, vai ser dia de redenção e de vitória para aqueles que estiveram com o Senhor, mas também será dia de julgamento, de juízo para aqueles que se afastaram de Deus. E isso Amós também traz de forma muito clara em suas visões, nas suas profecias. Mas isso é matéria do estudo da próxima semana. Por ora, nós vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela vida de Amós
esse exemplo que foi a vida de Amós, de simplicidade, mas também de segurança, um homem que sabia que era homem de Deus, sabia que era profeta de Deus, apesar da sua simplicidade, e profetizou contra o pecado de Israel. Que Deus assim nos abençoe. Vamos agradecer a Deus a sua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos a sua palavra. Te pedimos que ela cada dia fale aos nossos corações. Nos prepara, Senhor, para poder cada dia aprender mais e mais, em especial neste momento, sobre o livro de Amós, a vida de Amós, a profecia de Amós naquele tempo em que ele viveu. Em nome de Jesus. Amém. Para você, meu querido irmão, minha querida irmã, fica aqui o convite de continuar conosco ainda aqui nesse canal do YouTube da Igreja Memorial Batista. Logo mais às 10h15 teremos a transmissão do culto de adoração ao Senhor da Igreja Memorial Batista. Tenham todos um ótimo domingo. Deus abençoe a todos.